Olá, querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Espero em Deus que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que tudo vá bem. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que tenho tido de ministrar a palavra do Senhor em algumas igrejas através desse canal Fonte Inesgotável. Temos conhecido muitas pessoas. Querido, então que Deus te abençoe muito, abençoe sua casa, sua igreja, sua família e que as portas estejam sempre abertas, que as janelas do céu sejam sempre abertas para cada um de vocês. Eu quero, através desse canal Fonte Inesgotável, trazer uma palavra de edificação para a sua vida. Querido, nós temos visto tantas pessoas reclamando, murmurando, questionando as suas vidas. Isso tem me chamado a atenção, que até mesmo alguns cristãos têm reclamado, murmurado, se chateado, andam entristecidos, têm se afastado da presença do Senhor, se afastado do caminho do Senhor, desistido da caminhada cristã. Então, se você conhece alguém nessa condição, chame ela para ver essa palavra com você, convide ela para estar junto com você, sendo edificado por essa palavra que edificou tanto a minha vida, uma palavra que vem do coração de Deus, para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração, através do Fonte Inesgotável, um canal onde as fontes do Senhor, onde a palavra do Senhor, onde a motivação do Senhor é inesgotável. Querido, Deus abençoe sua vida e fique atento aí. Quero que você, se você tiver aí a oportunidade, se você tiver a sua mão, você possa aí abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Filipenses capítulo de número 4, versículo de 11 a 13. Versículos esse muito conhecido de muitos cristãos e até mesmo de algumas pessoas não cristãs, gostam demais de expressar este versículo, falar esse versículo. Já virou praticamente um jargão esse versículo nos lábios de algumas pessoas. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo número 4, versículos de 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esses versículos, ou particularmente o versículo de número 13, já virou até mesmo um jargão na vida de algumas pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. E muitas das vezes esse versículo bíblico tem sido ministrado de maneira errônea na vida de algumas pessoas, na vida de alguns crentes. Isso tem levado algumas pessoas a cometerem erros gravíssimos em suas próprias vidas. Como por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Vou comprar uma casa porque Deus vai me fortalecer para pagar. Vou comprar um carro porque Deus vai me fortalecer. Eu vou entrar num desafio, numa campanha, e seja o desafio que for, porque Deus me fortalece. Mas esses versículos, eles são versículos que nos motivam a viver tempos bons, mas nos desafiam muito mais a viver tempos difíceis. E eu quero abrir um parênteses aqui muito rápido e dizer para você, nós precisamos tomar muito cuidado com as mensagens, as pregações, as palavras que nós temos ouvido nos dias de hoje. Palavras sem contextos, palavras que são completas heresias, palavras que têm saído do púlpito. Hoje em dia tem se pregado um Cristo que não existe, falado o que ele nunca falou e prometido o que ele nunca prometeu. Então, meu querido, tome muito cuidado com algumas palavras, alguns desafios, algumas coisas que têm levado você a uma motivação errada da palavra, um entendimento errado da palavra do Senhor. Fechando parênteses. Meus amados e meus queridos irmãos, a situação que Paulo estava enfrentando neste contexto é uma situação que Paulo está preso. Paulo está preso, encorajando os irmãos de Filipenses a viver dias bons, assim como no capítulo de número 2 de Filipenses, no capítulo número 2, verso 12, ele vai dizer: amados irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram sirvam de maior proveito para o Evangelho,
No verso 19 vai dizer, porque isso vos exaltará em salvação. Ou seja, Paulo está encorajando os irmãos de Filipenses a não esmorecer, a não desanimarem em meio às circunstâncias adversas que ele está vivendo. Paulo estava passando necessidade, talvez até mesmo fome, e ainda assim declara estar contente. É interessante o versículo quando ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como, meus amados irmãos, viver contente em toda e qualquer situação? Como podemos conseguir estar nesse estado de espírito? E aí nós vamos, meus amados irmãos, analisar um pouquinho algumas coisas dentro desse texto, rapidamente, que vão edificar a minha vida e edificar a sua vida. Paulo, meus amados irmãos, estava preso e passava sobre a cabeça de Paulo uma sentença de morte, ou seja, Paulo passava na sua cabeça, em seus pensamentos, que certamente ele iria morrer. E aí Paulo vai nos ensinar a viver dias bons, mas também a viver dias de luta. E é isso que tem faltado no dia de hoje. Muitos cristãos estão fracos na fé, muitos cristãos estão amolecendo na fé, porque não estão sendo discipulados, doutrinados, ensinados pela palavra a viverem dias difíceis, dias de lutas, dia de provações e dia de adversidade. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Paulo vai dizer, aprendi a viver. Aprendi a viver é o destaque desse primeiro versículo, desse primeiro ponto. Aprendi a viver contente. A primeira lição, meus amados irmãos, que podemos tirar é que esse estado de espírito não vem por acaso. É resultado de um longo aprendizado, é o resultado de uma longa caminhada. Enquanto a maioria das pessoas aprende a se tornarem fechadas, desconfiadas e entristecidas, com amarguras em seus corações, experiências amargas em sua vida, o apóstolo Paulo, com essas experiências, ou seja, com essas mesmas experiências comuns a todos nós, aprendeu o segredo de viver contente. Ele considera, meu amado irmão, cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade de aprender a viver. Aprendi a viver. Será que é isso? É isso que tem nos faltado? Atitudes de alunos da vida e aprender com as circunstâncias da vida, e seja ela adversidade ou seja ela circunstâncias favoráveis, mas aprender com as atitudes da vida, diante da dificuldade e diante dos sofrimentos que nos advém a cada dia. A segunda coisa que aprendemos nesses versículos é que aprendi a viver contente é o primeiro destaque. O segundo destaque é aprendi a viver contente. O primeiro destaque é aprendi a viver contente. O segundo destaque é aprendi a viver contente. O destaque é contente. Dando uma olhada, meus amados irmãos, uma olhada mais profunda no texto, descobrimos que a palavra traduzida como contente, neste texto bíblico, é a palavra grega autarkes. Autarkes ou autácrates, né? Autócrates, melhor dizendo, autócrates. De onde vieram também as nossas palavras autarquia e autocrata. Ou seja, essa palavra grega que significa autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central, autonomia. Autócrata significa soberano, absoluto e independente. Então, meus amados irmãos, o que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar esta palavra? O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar? Será que ele estava rindo à toa em meio àquela tempestade que estava vivendo? Certamente que não. É claro que não. Pois o sofrimento incomoda, o sofrimento constrange, o sofrimento nos faz chorar. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, o que ele estava dizendo é que é possível
conservar a serenidade, o controle da situação, ou seja, a autonomia da situação, independente dos problemas que estamos passando. É como se ele dissesse: aprendi a manter o controle. Ou seja, aprendi a viver contente. Se nós traduzirmos esta expressão para o grego, ela vai nos dar uma tradução de aprendi a viver com controle. Aprendi a manter o controle. E é isso que nos tem faltado. Manter o controle em meio às situações adversas, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às tempestades que nos têm assolado. E às vezes queremos encontrar culpados, queremos encontrar resposta, queremos encontrar soluções e respostas essas que por hora não vão aparecer, não vão surgir. O que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo é ter o controle, aprender a ter o controle, ou seja, a autonomia da situação. E quanto a nós, já aprendemos isso? Já aprendemos a ter o controle das situações que nos advêm? Tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil encontrar crentes, cristãos, pessoas, não mesmo cristãos, mas pessoas no mundo secular com esse domínio, com esse controle, com essa autonomia das situações, sejam elas boas ou sejam elas adversas. Em terceiro lugar, o que nós podemos aprender nesse texto de Filipenses, aprender com o apóstolo Paulo? Nós já aprendemos que a primeira coisa é aprender a viver. A segunda coisa é contente. E a terceira coisa é em toda e qualquer situação. Então, primeiro, aprendi a viver. Segundo, aprendi a ter o controle. Terceiro, aprendi a ter o controle em toda e qualquer situação. A terceira lição, meus amados irmãos, que podemos tirar desse texto é esta. É preciso aprender a manter a serenidade em toda situação, seja ela quaisquer que seja, seja ela quaisquer que for. Na hora da humilhação ou da exaltação, na hora da fartura ou na hora da fome, na hora da abundância ou na hora da escassez. A maioria de nós, meus amados irmãos, não sabemos administrar nenhuma situação como outra. Porque tem muita gente que também, quando está vivendo momento de fartura, momento de abundância, também não sabem viver. Assim como aqueles que estão vivendo em escassez também não sabem viver as situações que estão vivendo. Quando estamos por baixo, xingamos, reclamamos, sofremos, murmuramos, blasfemamos, enchemos o coração de ódio e de mágoa. Quando estamos por cima, esbanjamos e humilhamos muitas das vezes quem está por baixo. Muitos, meus amados irmãos, não honram, não são honrados por Deus, por não terem o mínimo de controle da situação, seja de fartura ou seja de abundância. Seja de fartura, melhor dizendo, ou seja de escassez. E no que isso implica em nossa vida? Isso implica-se em nós aonde? Isso implica-se em nós no quarto aprendizado que tiramos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus amados irmãos, provavelmente já têm ouvido esse versículo por muitas e muitas vezes em várias mensagens, em várias expressões, até mesmo nos lábios daqueles que não são cristãos. Mas as aplicações mais comuns são estas. Tudo posso ter, fazer, adquirir, conquistar, prosperar naquele que me fortalece. Mas não é bem assim. Não é bem isso que o texto quer nos dizer. O apóstolo Paulo disse o seguinte: tudo posso administrar naquele que me fortalece. Tudo posso ter o controle naquele que me fortalece. Aprendi a viver na autonomia, seja nas lutas ou na abundância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, aprendi a ter o controle, a autonomia, a autarquia de tudo que advém sobre mim, sejam momentos bons ou momentos ruins. Meus amados irmãos, aprendi a viver contente.
o apóstolo Paulo nos ensina que ele aprendeu porque Cristo o fortaleceu. A viver contente porque Cristo o fortalecia. Em toda e qualquer situação, porque Cristo fortalecia. Aprendeu a viver porque Cristo aprendeu porque Cristo fortalecia. A ter o domínio, a ter o controle, a autonomia, porque Cristo o fortalecia. Em toda e qualquer situação, porque Cristo o fortalecia. Em nenhum momento, meu amado irmão, o apóstolo Paulo aprendeu. Em nenhum momento o apóstolo Paulo aprendeu ou pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia de vida, ou alguma nova filosofia cristã, ou uma nova oração mágica que vai que nos façam abrir a janela dos céus sobre nós e derramar bênçãos sem medida, sem lutas, sem provações, sem adversidade. Paulo não está nos ensinando uma receita mágica. Ele, tão somente, meus amados irmãos, estava relatando que chegou a maturidade da fé em seu coração. Paulo só está relatando que era um homem experimentado, um homem maduro, que lhe dava controle, que tinha controle de toda e qualquer situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus o fortalecia, o Senhor o fortalecia. O cristão, meu amado irmão, para concluir, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências em sua vida, de fome, de fartura, de humilhação ou de honra, de escassez ou de abundância. Mas, meu amado irmão, é possível aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. No entanto, a plenitude desse aprendizado é possível para aqueles que buscam forças em Jesus Cristo, porque só Ele nos fortalece. Somente aqueles que estão ligados em Cristo, estão firmados em Cristo e dispostos a aprender com Cristo poderão repetir o que o apóstolo Paulo repetiu, repetir com honestidade as palavras paulinas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que você possa receber essa palavra no seu coração e que você possa verdadeiramente, assim como eu tenho aprendido a viver contente e ter o domínio sobre toda e qualquer situação. E às vezes, a situação que estamos enfrentando é situações que nos levam a chorar, nos levam à tristeza, nos levam à dor, nos levam à angústia. Mas se você está passando por uma situação como essa, de dor, de angústia, de sofrimento, de injustiça, meu querido e meu amado irmão, assim como o apóstolo Paulo me ensinou, ele ensina a você também. Ele está me transmitindo essa mensagem, me fazendo chegar até você como um canal de Deus, para que você também aprenda, para que você tenha o domínio, o controle sobre toda e qualquer situação, sem perder, sem esmorecer, sem se desviar da sua fé. Então, vamos orar? Eu quero orar com você, vamos orar juntos, nesse momento, pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Talvez você esteja aí em sua casa, triste, abatido, e essa palavra chegou até você, e ela chegou como um bálsamo do Senhor. Bote a mão no seu coração. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e talvez você esteja vivendo realidades que você nunca imaginou enfrentar. Eu não quero prometer a você algo que Jesus nunca prometeu, mas uma coisa eu quero dizer para você, que com Ele, com Jesus, nós passamos pelas aflições, pelas adversidades, passamos pela prova, dando glórias a Ele, porque é nele, Ele que nos fortalece. Deus, em nome de Jesus, quero nesta hora, Senhor Deus, agradecer a Ti, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor. E quero agradecer por poder estar orando com meu irmão nesta hora, o fortalecendo, ó Deus, o encorajando através desta palavra que ora me encoraja também. Senhor Deus, toque no coração deste que ainda não tem o Senhor como suficiente Salvador. Mas queremos crer que esta palavra o fortalecerá, alcançará o seu coração. E nessa hora ele está abrindo o coração e entendendo
que só o Senhor o fortalece, que o Senhor dará a ele condições de passar pelas provas, pelas lutas, pelas adversidades, tendo domínio, o controle de toda e qualquer situação. Pai bendito e soberano, o Senhor é aquele que nos prometeu que jamais nos abandonaria, nos desampararia, mas o Senhor também nos alertou que teríamos lutas e aflições. Por isso, ó Deus, nós queremos louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor. Nesta hora, alcança este, ó Deus, que está triste, abatido, choroso, pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Deus, em nome de Jesus, oramos pedindo ao Senhor que o Senhor entre em seu coração, transforme esse sentimento de dor, de angústia, em bálsamo de alegria, e que a alegria do Senhor seja a força que este ou esta precisa nesta hora para continuar caminhando. E que ele possa declarar como Paulo, que ele aprendeu, através desta palavra, a ter o domínio, a ter o controle de toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, que eu oro, amém e graças a Deus. Querido, Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, abençoe os seus. Fico muito feliz de estar aqui, orando com você, trazendo uma palavra nesse canal, Fonte Ney Otávio. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos. Se você sabe de alguém que está precisando dessa palavra, compartilhe com ela. Mas olha, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua palavra nos comentários. E se você tem algum tema, se você tem algum tema que você gostaria que nós estivéssemos refletindo junto, deixe lá nos comentários lá o tema, que eu vou responder você também, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, fique na paz, um beijo no teu coração.